Querido irmão, querida irmã, que nos ouve nesta hora, quero agradecer muito a compreensão de vocês, primeiramente por me deixar inserir nesse momento essa mensagem. Quero agradecer também o pessoal lá da Europa. Fiquei muito feliz porque uma irmã agora entrou lá da Inglaterra e eu louvo a Deus porque a cada dia o grupo vai crescendo e nós vemos que Deus tem dirigido e tem se manifestado através dessas mensagens. Quero agradecer a Deus e também quero agradecer porque já foi feita uma oração especial para que o Santo e Bom Espírito possa nos capacitar em fazer essa mensagem tão importante nesse tempo e também para a compreensão daqueles que a ouvirem. E peço aos 3.798 que estão no grupo, para que eles também espalhem essa notícia para o mundo todo, para que realmente Deus seja honrado e louvado e bendito para todo sempre. E o tema, ele é um pouco, eu não sei qual é o termo certo, mas ele é um pouco sugestivo. É a origem da marca 666. E eu vou começar com um texto que está em Apocalipse, capítulo 13, verso 16, 17 e 18. Todos os pequenos e os grandes, ricos e os pobres, livres e os escravos, faz com que lhes seja dado uma certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aqueles que têm a marca ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666, ou 666. Querido irmão, aqui tem um detalhe muito importante. Quando João recebeu essa revelação lá na ilha de Patmos, antes do ano 100 da nossa era, aqui nós vemos que há uma besta, que é um poder político e religioso, que comanda as coisas aqui na Terra, mas que por trás dele tem um outro comandante que é Satanás. E é uma mente superior. E o objetivo dele é realmente muito especial, que está, vamos dizer assim, explícito ou colocado ou verbalizado pelo nosso profeta Isaías no capítulo 14, versos 12 a 14. Veja bem, aqui ele diz o seguinte: como caíste do céu a estrela da manhã, filho da alva? Como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações? Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei na extremidade do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Olha só que revelação que Isaías está nos dando nesta hora. Querido irmão, eu sei que você conhece muitos textos, muitas coisas, mas isso que está hoje aqui vai revelar algo que talvez você nunca tenha visto. E por isso que o profeta diz que o intento de Satanás era se assentar na extremidade do norte, e ele desejava ser semelhante ao Altíssimo. Duas coisas, ele não disse que ia tentar, ele não disse que ia experimentar, ele disse que ia fazer isso. E ele fez. Agora, vamos descobrir como se desenrolou essa questão toda ao longo do tempo. Agora, uma pergunta cabe aqui nesse momento: será que ele conseguiu? Será que Satanás conseguiu? Veja bem, assentar-se na extremidade do norte. O que é a extremidade do norte? É o trono de Deus. E desejava ser semelhante ao Altíssimo. O livro do Apocalipse, ele é de revelações do tempo do fim. E esse tempo é o que nós vivemos hoje. Estamos vivendo no tempo do fim. Será que ele conseguiu isso? Nós temos uma revelação muito especial em Ezequiel, no capítulo 7, 8 e 9 de Ezequiel. Querido irmão, você que
nos ouve nesse momento, acompanhe em sua Bíblia em Ezequiel capítulo 7, 8 e 9. É bem verdade que nós não vamos ler os 3 capítulos. Vamos fazer apenas algumas referências e colocar algumas particularidades que fazem alusão a esse tema do 666 e sua origem. Querido irmão, aqui tem um detalhe muito importante em Ezequiel no capítulo 7. No capítulo 7, o profeta diz que o fim vai vir. Eu vou ler os primeiros 3 versos para você inteirar do assunto do que realmente Ezequiel estava falando no capítulo 7. Veio ainda a palavra do Senhor a mim, dizendo: Ó tu, filho do homem, assim diz o Senhor Deus acerca da terra de Israel: haverá fim, o fim sobre os 4 cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti. Enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei segundo os teus caminhos, e farei cair sobre ti todas as tuas abominações. Querido ouvinte e irmão que está me ouvindo nesse momento, você entende que o profeta aqui está falando de um fim que está muito próximo. E esse fim, veja bem, ele fala das abominações, e esse é o resultado do fim por causa das abominações que estão se desenrolando dentro do Israel, que nós sabemos que é o povo de Deus. E essas abominações, elas vão vamos dizer assim, se intensificando. Se você olhar no verso 8, por exemplo, ele diz o seguinte: agora em breve derramarei o meu furor sobre ti, cumprirei a minha ira contra ti, julgar-te-ei segundo os teus caminhos e porei sobre ti todas as tuas abominações. Veja que o profeta, ele insiste nas abominações. Será que hoje, dentro do Israel espiritual, existem abominações? É isso que nós vamos ver. Hoje, nós não vamos tratar de todos os assuntos. Nós vamos fazer com que todos os textos, tudo seja aludido para dar, vamos dizer assim, ensejo a que nós possamos descobrir a origem do 666, essa marca que Satanás quer colocar entre nós. Agora, ainda no capítulo 7 e o verso 8, Deus está dizendo, então, que agora, em breve, ele vai derramar o furor sobre o Israel. E não é o Israel literal, que também vai ser, mas sobre o Israel espiritual também. Nós vamos ver por quê. No verso 9 diz assim: os meus olhos não te pouparão, nem terei piedade, segundo os teus caminhos. Assim te castigarei, e as tuas abominações estarão no meio de ti. Sabereis que eu, o Senhor, é que firo. Deus tem uma espada preparada para esse tempo. E nós vamos ver com muita calma, mas dentro de um esquema muito especial que a palavra de Deus se nos mostra, porque esta questão é uma questão muito importante. E aqui nós vemos no verso 19 que ele diz algo impressionante. Ele diz: a sua prata lançarão pelas ruas, e o seu ouro lhe será como sujeira. Nem a sua prata, nem o seu ouro poderá livrar no dia da indignação do Senhor. Eles não saciarão a sua fome. Vai ter fome no meio do povo de Deus. Nem lhes encherão o estômago, porque isto lhes foi o tropeço para cair em iniquidade. Veja bem agora o verso 20. O verso 20 complementa: de tais preciosas joias fizeram o seu objeto de soberba e fabricaram as suas abominações, imagem e de seus ídolos e detestáveis. Agora, a gente normalmente, dentro de um contexto de Israel espiritual, nós não enxergamos certas coisas que elas estão um pouco debaixo da nossa vista natural. Mas o profeta aqui, ele pode ver com clareza que é nos nossos dias. E tem uma coisa muito importante, a atenção que nós temos que ter sobre essa questão. O capítulo 7, ele vem falando basicamente disso, mas o capítulo 8, aqui, o profeta ele tem uma visão das abominações em nossos dias,
e são abominações espirituais, exatamente no tempo do selamento, logo após, principalmente, 1844, e ele diz que logo vai vir a destruição. E nós estamos enxergando que uma nuvem está se formando e o temporal está se aproximando. E não há dúvida nenhuma de tudo isso. E no capítulo 8, no verso 1, ele diz o seguinte, veja bem, no 6º ano, veja bem, até o ano é apropriado. No 6º ano, no 6º mês, também é apropriado. Vocês vão saber por que isso. Aos 5 dias do mês, estando eu sentado na minha casa, o profeta estava no exílio. Veja bem, e ele diz que os anciãos de Judá estavam assentados com ele. Então o profeta, ele não está sozinho. Ele está com os anciãos, com os líderes, ali vendo as abominações. E no verso 2 e verso 3, ele diz, olhei e eis uma figura, como de fogo, desde os seus lombos e daí para baixo até o fogo, e dos seus lombos para cima, como o resplendor de metal brilhante. Verso 3. Estendeu ela dali uma sentença de mão, e me tomou pelos cachos dos cabelos, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me levou a Jerusalém, em visão de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro. Quem olha para o lado norte, onde estava colocada a imagem do ciúme, que provoca o ciúme de Deus. Aqui o profeta ele já começa a ter uma certa, ele tem uma verbalização já um pouco mais concreta. Ele diz que ele foi levado em espírito em Israel, em Jerusalém, e ele viu as abominações que lá tinham. Agora, tem um detalhe. O que Ezequiel está vendo não é no santuário do céu. Deus não permitiria isso que nós vamos falar hoje no santuário do céu. Mas é no santuário que está em você e em mim. Esse santuário que Deus está fazendo a limpeza no céu, ele quer fazer a limpeza no nosso santuário, só que lá dentro tem uma sujeira, que são as abominações, que Deus quer tirar de lá. E nessa verbalização que o profeta está falando, veja o verso 5 e o verso 7. Aqui ele diz, ele me disse, filho do homem, levanta agora os olhos para o norte. Deus está mostrando sempre para que olhe para o norte. E nós vamos verbalizar aqui, explicar o que tem no lado do norte, dentro do santuário. E ele diz, levantei os olhos para lá, e eis que, do lado da porta do altar, estava esta imagem do ciúme à entrada. Existia uma imagem do ciúme, que nós vamos ver qual era. Disse-me ainda no verso 6, filho do homem, vês o que eles estão fazendo? É uma pergunta. As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, pois verás ainda maiores abominações. Então o profeta está sendo levado dentro do santuário e ele está vendo algo que é abominável ao Senhor. Verso 7 agora é muito especial. Ele me disse, levanta, ele me levou à porta do átrio, olhei e eis que havia um buraco na parede. Então me disse, filho do homem, cava naquela parede. Queridos irmãos, queridas irmãs, o profeta está vendo que um buraco foi feito na parede do santuário. Houve um assalto no santuário de Deus. Não do céu, no seu e no meu. Porque esse santuário é o que está em Jerusalém, é o que está em você e em mim, que somos o povo de Deus. Agora, veja bem, quando ele trata de um buraco, você sabe que o santuário tem 3 portas, não precisa cavar um buraco. Mas um assaltante cavou esse buraco, por ele não querer passar pela porta. Vocês sabem quem é a porta? É o próprio Cristo. Então, esse buraco é um assalto ao santuário que nós estamos hoje falando e que é muito interessante. Agora, nas Escrituras,
nos diz que há um assaltante, um assassino. E no verso 14, eu quero ler aqui uma coisa muito importante. Ele disse o seguinte: levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado norte, ele insiste no lado norte, e eis que estavam as mulheres assentadas chorando a Tamuz. Vejam bem, aqui tem uma outra abominação que nós precisamos fazer algumas colocações. Eu hoje não vou colocar todas as abominações, nós vamos ter que fazer outra mensagem com estas coisas todas. Mas algumas nós não podemos deixar de lado. Essa, por exemplo, das mulheres assentadas chorando a Tamuz, é uma verbalização. Mulher quer dizer igreja. Então, existem igrejas que estão chorando a Tamuz. O que era chorar a Tamuz quando no templo pagão se fazia? Eram 40 dias que as mulheres choravam voltadas, sentadas para o Deus Sol. Vocês sabem quem é Tamuz. E é muito especial saber quem é Tamuz. Tamuz era o filho do Deus Sol, e esses 40 dias, uma igreja trouxe para dentro da igreja, dando o nome de Quaresma. Isso é muito importante. E hoje, ela se sintetizou um pouco, dentro da qual é chamada Semana Santa. Então, todas essas abominações, nós podemos já vê-las, porque elas são aí para todo mundo enxergá-las. Mas tem algumas que nós vamos dizer em outra hora, porque hoje nós não vamos ter o tempo suficiente para dizê-las todas. Mas no verso 16 de Ezequiel 8, ele diz: levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 20 homens, de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente adoravam o sol, virados para o oriente. Quando Deus construiu o templo, a porta de entrada era do sentido oriente para o ocidente. E esses homens, que eram homens, estavam virados ao contrário, justamente contra aquilo que Deus havia dito que era para ser feito. É muito interessante essas coisas todas. Mas o capítulo 9 de Ezequiel, ele faz uma colocação da destruição que vai ter depois que todos souberem destas verdades e que não fizeram a limpeza correta em seu santuário. Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 3, versos 16 e 17. Quem não cuidar desse santuário, Deus vai destruir. Agora, tem um detalhe muito importante no capítulo 9, que ele anuncia essa destruição. Mas antes, há um selamento no verso 4. No verso 4 de Ezequiel 9, ele diz: eles disse, passa pelo meio da cidade. Aqui há um grupo de 6 pessoas. E Deus, então, agora pede para que um deles passe pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém. E aqui, então, ele diz, e marca com um sinal na testa. Este é o selamento. Os homens que suspiram e gemem por causa de todas essas abominações que se cometem no meio dela. Aqui não tem dúvida nenhuma que o profeta diz que haverá uma matança. E ela está profetizada em Zacarias, capítulo 13, versos 8 e 9. Eu não vou lê-la agora, mas você depois poderá vê-la, querido irmão. E esta matança vai ser algo terrível. E a gente percebe que o mundo hoje está se arregimentando. E isso vai acontecer. Também vai acontecer algo especial. Principalmente, eu vou até falar isso logo em seguida, para que você faça a ligação dos fatos de uma forma certa. Quando em Apocalipse 7, verso 2 e 3, muito especial esta particularidade, porque é o tempo do selamento. E no capítulo 7, verso 2 e 3, o profeta João fala o seguinte: vi outro anjo voando pelo nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos aos quais fora dado a fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem a árvore,
até selarmos na fronte os servos de nosso Deus. Então, você sabe que esses ventos, essas guerras, elas não vão ser soltas, ao menos em grande medida, antes dos filhos de Deus serem selados na fronte. Agora, esse selo é muito importante que nós saibamos. Agora, vai se cumprir o que está escrito antes disso em Daniel 11:45, vai se cumprir agora em Ezequiel 38 e 39. Aliás, querido irmão, querida irmã, quando você lê Ezequiel 38 e 39, leia Gênesis 10 e faça, então, um link dos vamos dizer assim, dos protagonistas que estão no capítulo 38 e 39, baseado em Gênesis no capítulo 10. Você vai descobrir que são os netos de Noé. E vai se cumprir também o que está escrito em Gênesis 31, 29, que é a destruição do povo de Deus e o povo de Israel. E você vai ver em Jeremias capítulo 7, de 29 a 34. Você vai ter o mesmo dizeres de outra maneira. E você vai ver também no livro de Joel. Agora, eu vou fazer uma pergunta para você. Vou fazer uma pergunta, não. Vou fazer uma afirmação, mas que pode ser uma pergunta. Você já ouviu dizer que a igreja não vai cair? Realmente você já ouviu dizer. A igreja de Deus, o remanescente que agora está invisível, esse não vai cair. Mas o que está institucionalizado, este vai cair. E eu vou ler algumas partes hoje e talvez numa outra mensagem, exatamente todas. E eu vou citar tanto a palavra de Deus como o Espírito de profecia. E aqui então o profeta Ezequiel, ele é levado no santuário com especial atenção para o lado norte. Vamos ver o que tem no lado norte de muito especial. No santuário, nós sabemos que existe o pátio, que é, então, o parafraseamento da justificação, e tem um lugar santo. No santuário, no lugar santo, na entrada da porta, logo na entrada, existe um móvel à direita, que nós vamos, então, ler em Êxodo, no capítulo 25, do verso 23 até ao 30. Aqui, Deus está mandando Moisés a fazer uma mesa. E ele dá as dimensões da mesa. A mesa tinha que ser de madeira de acácia, toda revestida de ouro. E essa mesa, ele disse: porás sobre a mesa os pães da proposição diante de mim perpetuamente. Então, aqui no Êxodo 25, do verso 23 ao 30, Deus está pedindo para Moisés fabricar uma mesa de madeira de acácia. Tudo isso tem um simbolismo, que hoje eu não vou ter tempo de explicar, revestida de ouro. E em cima dela se colocaria então os pães. Mas em Êxodo 26, o verso 35, ele diz uma coisa muito interessante aqui, dizendo o seguinte: a mesa porás fora do véu e o candelabro de fronte da mesa, ao lado do tabernáculo, para o sul, e a mesa a porás no lado norte. Então, no lado norte do santuário, nós temos então a mesa dos pães da proposição. E é muito importante. Agora, em Levítico, ele fala o seguinte: eu vou até aqui me reportar ao capítulo 24 de Levítico, no verso 5 ao verso 8. Deus diz o seguinte sobre os pães para a mesa do Senhor. Aqui diz o seguinte: também tomarás da farinha flor e dela cozerás 12 pães, cada um dos quais será de 2 dízimas de um efa, de um efa. Verso 6: e os porás em 2 pilhas, de 6 em 6, sobre a mesa de ouro puro, perante o Senhor. Veja que aqui o profeta, principalmente aqui no caso do Moisés, ele recebe de Deus a ordenança de colocar esses pães em 2 pilhas. Assim, querido irmão, ó, 2 pilhas, de 6 em 6. E essas 2 pilhas, eles representavam o pai e o filho.
Aqui tem um detalhe muito importante que você pode ver. Representa o pai e o filho. Muito especial essa questão. E se nós formos agora lá em Isaías, ainda no capítulo 14, verso 12 a 14, o profeta diz que haveria alguém que queria se assentar nesse trono, porque essa mesa representa o trono de Deus. E do lado norte, porque é realmente a extremidade onde Deus habita nos céus. É o lugar mais alto. E ele disse que ia ser semelhante ao Altíssimo. Agora, querido irmão, é muito importante que você acompanhe com muita atenção o que a nossa querida irmã Ellen White escreve em Primeiros Escritos. Aqui ela fala no fim dos 2.300 dias, em Primeiros Escritos, na página 54 a 56. É muito importante essa mensagem que ela coloca, porque ela vê aqui que no santuário de Deus existe já uma outra pessoa sentada. E nós precisamos compreender essa parte para você poder fazer o link das demais que nós estamos aludindo. Aqui, na página 54 de Primeiros Escritos, ela diz: vi um trono, e assentado nele estava o Pai e o Filho. Nesse trono está sentado o Pai e o Filho. Veja que ela parafraseia algumas particularidades que já falamos aqui. E ela diz que contemplei o semblante de Jesus e admirei a sua amorável pessoa. Agora, aqui você vê que ela, mais adiante, diz: vi dois grupos, um curvado perante o trono, profundamente interessado, enquanto o outro permanecia indiferente e descuidado. Vejam aqui as 10 virgens. E os que estavam dobrados perante o trono ofereciam as suas orações e olhavam para Jesus. Então Jesus olhava para o Pai e parecia estar pleiteando com eles. Uma luz, uma luz ia do Pai para o Filho e do Filho para o grupo em oração. Vi então uma luz excessivamente brilhante que havia do Pai, que vinha do Pai para o Filho, e do Filho ela se irradiava sobre o povo perante o trono. Mas poucos recebiam essa grande luz. Muitos saíam de sob ela e imediatamente resistiam-na. Outros eram descuidados e não estimulavam a luz e se afastavam deles. Alguns apreciavam-na e iam e se curvavam com o pequeno grupo em oração. Todos esses grupos recebiam a luz e se regozijavam com ela, e seu semblante brilhava com a glória. Agora, ela fala aqui nesse parágrafo que o Pai saiu do santuário, no lugar santo, para o lugar santíssimo, e Cristo também foi para lá. Isso em 1844, que vocês sabem. Agora, tem um detalhe importante aqui. Quando Cristo diz para a multidão que estava aí, diz: esperai aqui, vou para o Pai para receber o reino. Guardai os vossos vestidos sem mácula, e em breve voltarei das bodas e vos receberei para mim. Agora, tem um detalhe muito importante aqui. Diz que na extremidade superior das vestes de Cristo havia uma campainha romã, que realmente parafraseia aquilo que o sumo sacerdote tinha aqui no santuário terrestre. Agora, aqui ainda na página 55, ela diz: os que se levantaram com Jesus enviavam sua fé a ele, no Santíssimo, e oravam: Pai, dá-nos o teu Espírito. Então, Jesus soprava sobre eles o Espírito Santo. Neste grupo e nesse sopro havia luz, poder, muito amor, gozo e paz. Agora, ela faz uma colocação interessante na página 56. Voltei-me para ver o grupo que estava ainda curvado perante o trono. Eles não sabiam que Jesus havia deixado. Satanás parecia estar junto ao trono, procurando conduzir a obra de Deus. Vi-os erguer os olhos para o trono e orar: Pai, dá-nos o teu Espírito. Satanás inspirava-lhe uma influência malévola. Nela
havia luz e muito poder, mas não suave amor, gozo e paz. O objetivo de Satanás era mantê-los enganados e atrair de novo e enganar os filhos de Deus. Que declaração, que coisa fantástica nós podemos aqui ver. Ellen White não deixa dúvida nenhuma. O que aconteceu depois de 1844? Que nós vamos ver na medida em que nós andarmos nesse tema, que hoje não podemos abordar tudo, mas vamos abordar nas próximas mensagens. Agora, aqui a profeta vê que após o pai e o filho deixarem o lugar santo do santuário, aonde está aquela mesa, vocês veem que alguém ministrava em seu lugar para um determinado grupo de adoradores. Portanto, se voltarmos a Levítico 24, nós vemos que lá é nos dito que Deus havia instruído para que se fosse colocado duas pilhas de pães, uma aludindo ao pai e outra ao filho. Vejam que no trono só existe lugar para dois, mas existe alguém que, infelizmente, Satanás conseguiu, através de uma doutrina, que nós vamos ver logo, essa doutrina, além de destruir o santuário e o povo de Deus, ele abriu um buraco e assaltou o santuário de Deus, que é o meu santuário, o seu santuário, e muitos creem nessa doutrina, nessas heresias, e veja bem que Ellen White fala que essa heresia é uma heresia mortal. Isso está escrito em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 200 e 201. Você pode ler lá. Eu não vou ler agora, mas você pode ler, para confirmar tudo isso que eu estou falando para você. Agora, ao proclamarmos que cremos, agora vem a doutrina, ao proclamarmos, no nisto cremos, que existem, principalmente na doutrina número 2, que existem três pessoas coeternas, isto é negar principalmente o primeiro mandamento de Deus. Não terás outros deuses diante de mim. E nós inserimos outro Deus aí. Agora, tem um detalhe muito importante que você precisa ver. Se são três pessoas coeternas, então o pai teve dois filhos. Quem é o segundo filho? Você podia me responder, querido irmão, querida irmã? Eu sei que muitos aqui não creem nesta doutrina, mas se alguém estiver ouvindo, você me responda quem é o segundo filho que Deus teve. Essa é uma das grandes abominações que Ezequiel está vendo. Aqui tem um detalhe muito importante. Quando nós parafraseamos que existem três pessoas coeternas, você vê aqui o que é que dá a imagem da abominação, escrita no santuário no lugar norte. Em Ezequiel 8:3, ele diz que é uma imagem de ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. Lá em Êxodo 20, verso 5, você vê que Deus é um Deus ciumento, quando se fala das imagens. E esta imagem, Deus está vendo nos corações e no santuário de muitas pessoas, que Deus está querendo que você, se você quer realmente ser um filho de Deus e pertencer ao seu reino, você vai ter que tirar essa imagem de dentro do seu santuário. Ela está num lugar visível na parede, onde até o profeta viu. E é muito interessante, porque quando se fala em três pessoas coeternas, então é bem colocado que o pai teve dois filhos, e aonde está isso nos evangelhos?
nós vemos que o Pai não é uma pessoa, o Espírito Santo não é uma pessoa, só é uma pessoa Jesus Cristo e hoje glorificada. Quando nós nos referimos a três pessoas coeternas, não é prudente chamar o Pai e o Espírito Santo de pessoa. O ideal é chamá-los de três, ou, no caso do Pai e o Espírito Santo, de dignatários celestiais, porque eles são pessoas espirituais. Quando eu simplesmente digo que são três pessoas coeternas, eu estou humanizando a Deus. E se os anjos fecham o seu rosto e o seu corpo diante de Deus, nós tratando eles como uma pessoa, humanizando a Deus dessa forma, eu não vejo que isso é correto. Embora eu respeite quem os chame de pessoas, mas eles são dignatários celestiais. Essa seria a melhor maneira de nos dirigir ao Pai e ao Espírito Santo. Porque Jesus Cristo é uma pessoa que está no santuário celestial, como sumo sacerdote, mas uma pessoa glorificada hoje. Espero que você tenha entendido essa parte de forma correta. Agora, tem um detalhe muito importante aqui. Vejam que a Igreja Romana, ela se gaba, ou ela, vamos dizer assim, ela tem um orgulho de que esta doutrina, ela tem a detenção do know-how. Ela é uma doutrina, vamos dizer assim, nicena. E foi trazida pela Igreja Católica. E ela diz com todas as palavras, eu admiro muito os líderes católicos e tenho uma admiração por eles porque eles são sinceros. Eles fazem as coisas e dizem, nós fizemos isso. E se eles entendem assim, vamos respeitá-los, assim como nós entendemos diferente. Agora, nós não vamos criticar aqui ninguém. A mensagem não é para isso, querido irmão. Nem estou criticando ninguém. Eu tenho muitos familiares que são dessa crença e são muito queridos por mim, não tenho nada contra. Mas eu aqui tenho que falar de uma forma, vamos dizer assim, explícita para que não haja dúvida sobre a mensagem da origem do 666. Agora, quando a igreja diz, católica ou romana, que esta doutrina ela não tem base bíblica, ela é dogmática, é um know-how da Igreja Católica, e todos aqueles que creem nessa mensagem, eles estão o quê? Prestando uma homenagem e são subservientes espirituais da Igreja Romana. Nada contra isso. Se você, irmão, quer ficar com essa imagem dentro de você, dentro do seu santuário, eu só apenas estou mostrando qual é a origem do 666. Você vê que aqui tem o Pai, tem Jesus Cristo, e aqui tem um outro personagem que quis assentar-se na extremidade do norte e ser semelhante ao Altíssimo. Essa mensagem, querido irmão, querida irmã, não é minha. Eu sou apenas o carteiro. E tenho que expor essa carta para você de forma correta, porque ai de mim se eu não a colocar de forma correta. Agora, veja bem, essa imagem do ciúme que está na parede do seu santuário, Deus quer que você a substitua por essa aqui, aonde realmente ele pediu para que fosse colocada em seu santuário. Agora, veja bem, aqui tem um detalhe muito importante. Este engano mais fatal nos últimos dias, ele está dito em 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Em 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, ele fala que nos últimos dias aí ia acontecer isso. E aqui então vemos o seguinte: há, porventura, uma pergunta que alguém gostaria de me fazer aqui agora. Mas, irmão, como é que eu vou entender Deus Pai, Jesus Cristo, o Filho unigênito, e o Espírito Santo? Muito simples. Jesus, quando veio ao mundo, lá no ventre de Maria, ele fez um casamento. E eu, quando casei com a minha esposa, eu não fiquei mais sozinho, agora eu sou com ela, eu não posso mais me separar dela. Onde eu vou, eu tenho que carregar ela junto comigo. E lá, no ventre de Maria, o Pai, em Mateus 22, do verso 1 ao verso 14, o Pai faz um convite para toda a humanidade, para que possam serem convidados para a ceia das bodas do Cordeiro. Agora, tem alguns requisitos para participar dessas bodas.
E como convidados que somos agora, Deus quer que nós tenhamos as vestes limpas. E esta é uma questão muito importante. Agora, entender essa doutrina, aonde é o Pai e o Filho. Agora, o Pai, nós conhecemos que o Pai é soberano, é aquele que realmente governa todo o universo. Agora, o Filho, ele tem duas personalidades agora. Ele é Jesus Cristo humano que está no santuário celestial, humano agora glorificado, e o Espírito dele, que pode ser enviado por toda a terra, que é o Espírito Santo, que é o Espírito do Pai e do Filho, do qual nós vamos abordar aqui. Agora, é muito importante que você compreenda, eu vou repetir, os dois que estão assentados aqui, inclusivamente, está a personalidade do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o Espírito do Pai e do Filho. Veja que Jesus, em São João capítulo 14, do verso 16 ao verso 31, ele fala 10 vezes que é ele mesmo. Ele só fala outro consolador porque é outra dispensação. Assim como quando ele veio, se chamou Jesus Cristo. E quando ele pelejou com Miguel, com Satanás, o nome dele é Miguel. Ele vai ter outro nome. Quando ele vai vir, é o Filho do Homem. Você vai ler lá em Marcos capítulo 14, verso 62. Você vai ver que lá Jesus não está dizendo que é ele vai dizer que é o Filho do Homem. Porque quando Jesus vem, ele vem glorificado. E quando ele subiu, ele não estava ainda glorificado. Então, todas as vezes que Cristo toma uma ação, ele tem um nome diferente. E quando agora vamos ler um assunto muito especial, porque Cristo é o Consolador. E vamos ver agora o que o Espírito de Profecia fala sobre isso. Em Desejado de Todas as Nações, no capítulo 16, página 108.1, a profeta diz o seguinte: conquanto o serviço houvesse ser transferido do templo terrestre ao celestial, embora o santuário do nosso sumo sacerdote fosse invisível aos olhos humanos, todavia aos discípulos não sofreria com isso nenhum detrimento, não experimentaria nenhuma falha de sua comunhão, nem enfraquecimento de poder devido à ausência do Salvador. Enquanto Cristo, no santuário de cima, continua a ser, por meio do seu Espírito, ministra da igreja na terra. Ausente dos olhos, cumpre-se, entretanto, a promessa que ele deu ao partir. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. A profeta aqui, então, em Deuteronômio, em Desejado de Todas as Nações, capítulo 16, página 108.1, ela diz que enquanto Cristo está ministrando no santuário celestial, o seu Espírito está aqui ministrando na terra, que você pode ler em Atos 20, verso 28. E você pode ler em muitos outros. Você pode ver em Gálatas, capítulo 4, verso 6, Romanos 8, verso 9, 10 e 11. Você pode ler em inúmeras passagens bíblicas que eu vou parafraseá-las numa outra mensagem para essa não se delongar demais. Agora, o Espírito da Profecia, ele tem mais de 50 textos que mostram que o Espírito Santo é o próprio Espírito do Pai e do Filho. Ele não é uma pessoa separada deles dois. O Espírito Santo é o Espírito do Pai e do Filho. Agora, alguém pode se atrever em dizer que nós não cremos no Espírito Santo. Essa é uma falácia que você vai ter que se ver com Deus. Nós cremos no Espírito Santo, ele é nosso consolador, é o próprio Espírito de Cristo, que ele disse em São João 15, verso 26, e em São João capítulo 14, verso 26. Tanto no capítulo 14 de São João, como no capítulo 15, o verso 26, ali Jesus fala claramente. Um, ele diz que é o Espírito Santo que vem da parte do Pai, e outro que vem dele. Então, você pode complementar essa ideia com clareza lendo esses dois versos. Agora, veja bem, querido irmão, a doutrina que ensina essa doutrina aqui, veja bem, querido irmão, eu não vou ficar
chateado se você crer nela. Eu só estou te mostrando a verdade. Se você quer ficar com essa imagem do ciúme, que Ezequiel no capítulo 8, verso 3 fala, e lá em Êxodo, no capítulo 20, e o verso 2 e 3, quando ele fala das imagens que Deus abomina. Veja bem, querido irmão, eu não vou me opor não, eu vou ficar te amando da mesma forma, eu não vou criar nenhum obstáculo para você. Agora, você fica notificado de que esse número aqui tem essa origem, porque Satanás quis colocar o seu trono e assentar-se junto ao trono de Deus e ser semelhante ao Altíssimo. E quando você crê nessa doutrina aqui, você tem essa marca aqui. Você não vai poder dizer que você não sabia a partir de hoje. Essa doutrina, ela é a segunda crença da nossa igreja e cumpre fielmente 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Agora, querido irmão, você precisa estudar a apostasia alfa e a apostasia ômega, que a profeta muito fez referências aí. Quando você estuda esse tema, você vai ver que a apostasia alfa e ômega é representada por Cristo. Ele é o alfa, ele é o ômega. E quando ela fala sobre a apostasia alfa e ômega, tem tudo isso que eu estou falando hoje e mais algumas coisas que nesta mensagem eu não posso aludir a tudo. Mas eu vou dizer uma coisa, querido irmão. Aqueles que argumentarem e falarem, verbalizarem que nós não cremos, que quem crê na divindade, não crê no Espírito Santo, é uma falácia do tamanho do inimigo que ele colocou nesse trono de Deus a sua própria imagem. Agora, quanto a você se agradar ou não dessa mensagem, eu apenas estou colocando para você como um mensageiro. Eu não vou ficar chateado com você e nem com a minha família de carne, que você pode ser defensor desta doutrina. Você está livre para fazer isso. Você só tem que saber que você carrega contigo essa marca. Se você gostar, tudo bem. Eu vou orar por você, para que você possa enxergar essas verdades e você não seja enganado, porque você sabe quem é o enganador. Vamos orar então. Querido Pai Celestial, muito obrigado porque o Senhor nos assistiu nesse momento através do teu Santo e Bom Espírito. Permita, Senhor Deus, que esta mensagem possa ser levada em muitos corações. Temos aí quase 4.000 pessoas que nos assistem, Pai. Muito obrigado, que elas possam realmente ser um canal de bênção para outras pessoas também, para que, de fato, Senhor Deus, o Senhor tenha uma multidão na volta de Cristo, que está sendo, vamos dizer assim, colocada para nós de muitas formas nesse tempo. Permita, Senhor Deus, que o Senhor toque os corações que são sinceros e que o Senhor gostaria de salvar. Em nome de Jesus. Amém.